Classificação é classificação, né? No papel, tá lá, o São Paulo tá nas quartas da Libertadores. Mas quem viu o jogo, quem viu os 180 minutos contra o Atlético Nacional sabe que a coisa foi feia. Foi preocupante. Foi o tipo de classificação que não deixa a torcida feliz. Deixa a gente aliviado, e só. Porque o que aconteceu no Morumbis, na Colômbia, e até nas penalidades, foi um aviso. Um baita aviso. Porque olha, gente, vamos falar a real, o São Paulo passou, mas passou no limite. Foi no sufoco. E não é porque o Atlético Nacional é um timaço. Não. Longe disso. O problema foi o São Paulo. Foi a postura. Foi a falta de coragem. Foi a lentidão para mudar o jogo. Foi a teimosia. E aí, quando um comentarista como Alexandre Praedzel vem e solta o verbo, dizendo que o São Paulo escapou de ser eliminado, a gente tem que engolir seco e reconhecer, ele tá certo. Doeu ouvir? Doeu. Mas é verdade. O time foi burocrático, engessado, e parecia sem alma. A gente via a bola rolando e não via um São Paulo agressivo, com sede de Libertadores. Parecia que o empate servia. E isso, numa competição como essa, é pecado capital. Libertadores não perdoa esse tipo de mentalidade. O Hernan Crespo, que tem história, que já deu uma Sul-Americana pra gente, foi engolido taticamente. De novo. O jogo pedia reação, pedia substituição, pedia ousadia. E ele ficou ali, parado na beira do campo. Esperando. Esperando sabe-se lá o quê. A gente em casa gritava, xingava, implorava por mudanças. E nada. Demorou demais para mexer. Quando mexeu, já era tarde. O Atlético Nacional já tinha ganhado moral, já estava tomando conta do jogo. A gente assistia a nossa defesa sendo sufocada, a bola não passava do meio-campo. E Crespo, inerte. Como se o empate fosse suficiente. Como se classificar nos pênaltis fosse um plano. Não era. A verdade é que o torcedor viu o filme de sempre. Viu um time que entra em campo como se fosse amistoso. Viu o jogador escondido atrás de marcador. Viu o volante errando passe de 2 metros. Viu o atacante que não chuta. E viu o técnico, que a gente respeita, mas que não pode se esconder. Porque esse é o São Paulo. Aqui não é time pequeno. Aqui a pressão é gigante. A gente quer Libertadores. A gente quer voltar a ser o que sempre fomos, protagonistas. E para isso, não dá para ter medo. Não dá para ir jogar contra o Atlético Nacional e tomar pressão os 2 jogos. Não dá para ser dominado em casa. A nossa camisa pesa. A nossa história exige. Praedzel foi cirúrgico na crítica. Disse que escapamos. E escapamos mesmo. Porque se os colombianos tivessem um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de pontaria, estavam classificados. E a gente ia estar aqui hoje xingando, chorando, tentando entender o que aconteceu. A trave salvou. O Rafael pegou. O adversário errou. Mas isso não pode ser plano de jogo. Classificação assim é falsa sensação de segurança. A diretoria vai olhar o resultado, ver que passou, e pensar, tá tudo bem. Não tá. Tá longe de tá tudo bem. O time não tem padrão. Não tem intensidade. Não tem controle de jogo. A gente só sobrevive. Só reage. Nunca propõe. E aí fica difícil sonhar. Porque a próxima fase é pedreira. Vem time cascudo. Vem time com camisa. E se o São Paulo entrar com essa postura, já era. Pode escrever aí. Não passa. O torcedor sabe. A gente sente. Futebol não engana. O mais triste é que elenco tem. Tem qualidade. Tem nome. Tem jogador com história. Mas parece que falta alma. Falta tesão. Falta vontade de enfiar o pé e atropelar. Porque, desculpa, mas não dá para aceitar um time que joga como se fosse treino leve. Libertadores é guerra. E Hernan Crespo precisa assumir isso. Precisa olhar para dentro e mudar. Porque senão vai ser sempre assim. Vai passar de fase com sufoco, até a hora que não passa mais. E aí, quando a vaca for pro brejo, vai ter desculpa. Vai falar o quê? Que faltou sorte. Que o outro time era bom. A gente tá cansado dessas narrativas. A torcida quer ver atitude. Quer ver sangue nos olhos. Quer ver jogador indignado quando perde a bola. Quer ver treinador vibrando, corrigindo, comandando. O que a gente viu foi o contrário. Um time resignado. Sem vontade de virar o jogo. Esperando os pênaltis. E isso,
meus amigos, é tudo que a Libertadores odeia. Vamos dar os créditos ao Rafael. Pegou o pênalti, segurou atrás, foi o nome do jogo. Mas goleiro não pode ser o herói todo dia. O time tem que proteger mais. Tem que criar mais. Tem que finalizar mais. A bola precisa chegar no ataque com qualidade. E isso não está acontecendo. Não dá para depender do acaso. E tem outra coisa, a bola parada do São Paulo virou piada. Escanteio é praticamente tiro de meta pro adversário. Falta lateral. Ninguém ganha no alto. Ninguém surpreende. É sempre mais do mesmo. Isso é treino. Isso é atenção. Isso é comando. Não dá para negligenciar. A gente classificou. Beleza. Mas e aí? Vamos repetir essa atuação na próxima fase? Vamos sofrer tudo de novo? Porque a torcida não aguenta mais esse roteiro. Chega. A gente merece mais. A gente precisa de mais. O São Paulo é maior que isso. Se continuar nessa toada, não vai ter Rafael que salve. Não vai ter trave que ajude. Vai ficar pelo caminho. E vai ser merecido. Porque a bola pune. E quando pune, não adianta chorar. Tem que mudar agora. Tem que mudar ontem. A diretoria também precisa se posicionar. Reforçar a cobrança. Cobrar Crespo. Cobrar jogador. Porque ninguém tá imune. Se vestir a camisa do São Paulo, tem que jogar como São Paulo. Se não quiser pressão, vai jogar em time pequeno. Aqui é diferente. E para a torcida, fica o alívio pela classificação. Mas também fica a revolta. Porque a gente viu tudo. A gente sentiu tudo. E não vamos esquecer. Não vamos passar pano. O São Paulo passou, mas não convenceu. E o torcedor exige resposta. Exige atitude. Esse jogo tem que ser o ponto de virada. O grito que faltava. A cobrança que ninguém fez. Porque se não mudar agora, não muda mais. E aí, vai ser tarde demais. Tá na hora de acordar. Tá na hora de honrar a história. Tá na hora de jogar bola. E jogar bola de verdade. Não esse futebol morno, previsível, arrastado. A gente quer intensidade. Quer triangulação. Quer chute de fora. Quer cruzamento na medida. Quer pressão desde o primeiro minuto. Isso é São Paulo. O adversário tem que sentir o peso. Tem que tremer no túnel. Não pode vir pro Morumbi achando que vai dominar. E foi isso que o Atlético Nacional fez. Veio e dominou. Isso é inadmissível. Tem que mudar. A crítica do Praedzel doeu, mas foi necessária. E se servir para acender o alerta, já valeu. O torcedor tá cansado de viver de lampejo. A gente quer constância. Quer futebol de verdade. E se não vier agora, não vem nunca. Porque Libertadores é diferente. Ela exige mais. Ela cobra mais. E se o São Paulo não quiser ficar pelo caminho, tem que entender isso. Hoje. Não amanhã. Hoje. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Foi como um grito preso na garganta que, enfim, pôde ecoar nos corações tricolores. Amanhã começou com rumores, o torcedor não queria acreditar, mas o burburinho foi crescendo, e quando a notícia finalmente se confirmou, o torcedor são paulino explodiu de alívio e euforia. A CBF devolveu os pontos ao São Paulo FC. Sim, em um movimento que promete reescrever as páginas do atual Campeonato Brasileiro, a entidade máxima do futebol nacional reconheceu um erro que pode ter custado muito ao tricolor, e agora, começa a corrigir uma injustiça que assombrou o Morumbi por semanas. Ainda é difícil descrever a sensação. Quando parecia que tudo estava perdido, quando a esperança já era quase um fio se desfazendo nas mãos da torcida, a verdade veio à tona. E não veio sozinha, veio com a força da justiça, com a coragem de enfrentar os próprios erros, com a humildade que há muito se cobra da Confederação Brasileira de Futebol. A devolução dos pontos ao São Paulo não é apenas uma vitória numérica, mas simbólica. É o reconhecimento de que o clube foi prejudicado, e que não se calou. Desde o episódio polêmico que culminou na perda injusta de pontos, o torcedor são paulino viveu uma montanha-russa de emoções. As arquibancadas da fé mantiveram-se firmes, mas o sentimento de impotência era evidente. Afinal, como lutar contra o sistema? Como clamar por justiça quando tantos já haviam arquivado o caso como coisa do futebol? Mas o tricolor não se curvou. E sob liderança do técnico Hernan Crespo, que abraçou a causa como se fosse pessoal, o clube se posicionou com firmeza, apresentou provas, recorreu e venceu.
Crespo, aliás, merece destaque. Em nenhum momento escondeu sua indignação, mas também não deixou que a injustiça contaminasse o vestiário. Em meio à tempestade, foi ele quem blindou o elenco, transformando a revolta em combustível. Vamos falar dentro de campo, disse ele, e o São Paulo falou. Jogou, lutou, manteve-se no topo da tabela mesmo com o golpe duro da punição. Agora, com os pontos restituídos, o time não apenas volta ao lugar que merece, mas se fortalece emocionalmente. Nos bastidores, a diretoria agiu com precisão cirúrgica. O jurídico do clube foi incansável, revirando documentos, gravações, regulamentos. A torcida, por sua vez, não se calou. A mobilização nas redes sociais foi fundamental para pressionar a CBF a, no mínimo, reavaliar o caso. E quando a reavaliação veio, o escândalo ficou ainda mais escancarado. Houve erro. Um erro que jamais poderia ter acontecido em uma competição de tamanha relevância. Um erro que custou, temporariamente, a liderança e a moral de um time em plena ascensão. Agora, o cenário muda. O São Paulo ressurge com força. A devolução dos pontos reacende a chama da luta pelo título, dá novo ânimo ao grupo e reposiciona o tricolor entre os principais candidatos ao caneco. E mais do que isso, mostra que o clube não está sozinho, que sua voz ressoa com potência nos corredores do futebol brasileiro. A reação do elenco foi imediata. Assim que a notícia foi oficializada, o clima no CT da Barra Funda foi de festa. Jogadores se abraçaram, aplaudiram, comemoraram como se tivessem vencido um clássico. E não era para menos, a sensação era de vitória dupla, no campo e na justiça. O capitão do time, visivelmente emocionado, agradeceu aos torcedores pelo apoio incondicional e prometeu: agora vamos buscar esse título com ainda mais sangue nos olhos. Nas redes sociais, a explosão de alegria foi contagiante. Hashtags como hashtag Justiça Pro Tricolor, hashtag CBF Acordou e hashtag Os Pontos São Nossos lideraram os trending topics em minutos. Vídeos da torcida comemorando, memes ironizando o erro da CBF e montagens com Hernan Crespo como paladino da justiça inundaram o feed. Era como se uma injustiça coletiva tivesse sido desfeita. E é preciso falar do torcedor. Ele que cantou mesmo na derrota injusta, que protestou com inteligência, que não permitiu que a chama apagasse. Esse torcedor merece cada gota dessa alegria. Ele soube esperar, mas também soube cobrar. Foi paciente e combativo. E agora, mais do que nunca, sabe que sua voz tem poder. O retorno dos pontos também impacta diretamente a tabela do Brasileirão. Com essa decisão, o São Paulo sobe novamente na classificação, embolando a briga pela liderança e reacendendo o sonho do título. A competição, que já estava emocionante, ganha um novo tempero. E o São Paulo, com sua camisa pesada e história gigante, volta a ser protagonista. Hernan Crespo já prepara o time para o próximo confronto como quem acaba de receber um impulso emocional. Nos treinamentos, o ritmo aumentou. O olhar dos atletas mudou. É como se tivessem recebido uma dose extra de motivação. Porque agora, tudo é possível. A confiança voltou, e com ela, o medo mudou de lado. Os rivais, por sua vez, começam a recalcular suas estratégias. O tricolor voltou ao jogo, e voltou com sede. E não será qualquer obstáculo que irá pará-lo. A mensagem foi clara: o São Paulo está mais vivo do que nunca. A CBF, pressionada por todas as esferas possíveis, teve que reconhecer a falha. E isso abre um precedente importante. Clubes passam a acreditar que é possível lutar contra decisões equivocadas. Que a justiça desportiva pode, sim, ser justa. Que a transparência no futebol é um caminho sem volta. Os analistas esportivos já começam a refazer suas projeções. Com os pontos de volta, o São Paulo muda de patamar na disputa. E o que antes parecia um campeonato de recuperação, agora se desenha como uma campanha digna de taça. A briga promete ser intensa, e o tricolor vai entrar nela com tudo. No Morumbi, o clima é de reconciliação com a esperança. O estádio, que nunca deixou de cantar, agora canta mais alto. A torcida, que nunca deixou de acreditar, agora sonha com os pés no chão e o coração nas nuvens. A devolução dos pontos é mais do que uma correção, é um marco. O episódio, por mais traumático que tenha sido, mostrou a resiliência do clube. Mostrou que o São Paulo é mais do que um time, é uma instituição forte, com valores, com história e com uma torcida que não aceita ser silenciada. Que grita, cobra, exige e conquista. Crespo, novamente, é o símbolo dessa virada. O técnico argentino transformou a injustiça em motivação, a dor em força. E agora colhe os frutos da sua liderança.
Em suas palavras, não lutamos apenas por pontos, lutamos por respeito. A CBF, por sua vez, prometeu rever protocolos, rever sistemas, aumentar a fiscalização e garantir que erros como esse não voltem a ocorrer. Resta saber se o discurso se manterá firme nos próximos capítulos do campeonato. O torcedor do São Paulo, que por tanto tempo viu seu time ser alvo de decisões polêmicas, sente que, desta vez, sua voz ecoou. E mais do que isso, foi ouvida. A restituição dos pontos é um sopro de dignidade num cenário onde, muitas vezes, o extracampo tenta falar mais alto que a bola. O elenco, fortalecido, mostra união. Jogadores que antes estavam cabisbaixos agora treinam com sorrisos no rosto. A comissão técnica respira aliviada. E a diretoria já pensa em estratégias para transformar esse novo momento em combustível até o final da temporada. O Brasileirão ganha um novo capítulo. Um capítulo escrito com coragem, com garra, com fé. E o São Paulo, protagonista desse enredo, promete fazer história. Porque agora é diferente. Agora, os pontos estão no lugar certo. E o tricolor, no caminho da glória. Se depender da torcida, cada jogo será uma final. Cada canto será um manifesto. Cada bandeira, uma lembrança de que nada foi fácil, mas tudo foi possível. Porque quando a justiça chega, ela chega com a força do grito que não se calou. E se no futebol tudo pode mudar em um lance, que esse lance seja o da esperança renovada. Que esse momento seja o marco da virada. Que esse São Paulo de Crespo, aguerrido e vibrante, nos leve onde merecemos estar, no topo. Mais do que uma notícia, a devolução dos pontos é um aviso. O São Paulo está voltando. E quem achou que o campeonato já tinha dono, prepare-se. O tricolor quer escrever o final dessa história com tinta vermelha, preta e branca. Aos que duvidaram, uma mensagem: nunca subestimem a força de um gigante ferido. Ele pode cair, mas se levanta mais forte. E quando levanta, ninguém segura. É hora de olhar para frente, mas sem esquecer o que passou. Porque cada lágrima derramada, cada protesto feito, cada voz erguida, fez parte dessa conquista. A justiça chegou. Os pontos voltaram. E o São Paulo está mais vivo do que nunca. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.